O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, voltou a desacelerar em maio para 0,44%. A gente vai tentar traduzir um pouquinho esse número com a ajuda do economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches. Ettore, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Queria que você traduzisse então para a gente esse IPCA. Ele veio melhor do que aquilo que vocês esperavam, em linha com o que o mercado imaginava? Bom dia, obrigado pelo convite. Pois então, esse índice, ele veio um bife acima do que a gente esperava, né? Veio 0,44%, a gente tinha 0,43%, o mercado estava ali ao 0,47%, ou seja, veio que meio ao redor de todo mundo. Mas mais importante do que o comportamento da variação do índice em si, nós estamos aqui, os economistas, estamos de olho nas perspectivas dadas pelos serviços, que é um componente que dá o comportamento estrutural do índice de preços, né? E o Banco Central tem dito, olha, vamos focar a nossa análise aqui, vamos olhar especificamente o índice de serviços, e ele mostrou-se bem mais calmo do que o mercado aí como um todo esperava. Então, isso trouxe um relativo alívio nas perspectivas adicionais a essa variação não tão robusta quanto se esperava. Com isso, espera-se que o índice cheio, né, desse mês, a gente estava falando do IPCA 15 de maio, que é a prévia, o índice cheio desse mês oscile ao redor desse patamar também, de 0,40, aqui na casa nós temos 0,41, para ser preciso, em perspectiva, Rafael. Ettore, esse resultado vem mais ou menos em linha com o que disse ao participar de um evento do LIDE aqui em São Paulo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que vê com certo otimismo a trajetória da inflação, ou é um resultado pontual, esse do IPCA de agora, IPCA 15? Nós estamos vivendo, sim, um processo de desinflação, Lívia. É um processo contínuo. Nós, há pouco tempo atrás, né, aqui no Brasil, orbitávamos ao redor de 10% de inflação, caiu para 5%, caiu para 4%, e agora estamos nessa faixa aí de 3,5% a 4%. É uma desinflação contínua. O problema que hoje nós temos é relacionado às expectativas de inflação, exatamente puxado pela credibilidade do Banco Central, porque avalia-se que o Banco Central está com dificuldades de cumprir a meta de inflação, porque eu disse a você há pouco, o IPCA está orbitando entre 3,5% e 4%, só que a meta de inflação dada para o Banco Central é de 3%. Então, assim, o Banco Central não está conseguindo cumprir ali a sua atribuição. E aí as expectativas elas vão desgarrando, não só para a inflação corrente, né, mas principalmente para os anos de 2025, 2026, e, consequentemente, o Banco Central não consegue afrouxar mais os juros. Então, é exatamente isso que está por trás dessa dinâmica econômica. Uma inflação que já cedeu bastante, mas cujas expectativas estão elevadas para um futuro próximo e, consequentemente, a autoridade não vai conseguir ceder o juro. A nossa perspectiva aqui na Ativa é que haja a interrupção do ciclo baixista da Selic a 10,5%. Se tiver algum ajuste, vai ser marginal, até 10,25%, exatamente porque as expectativas de inflação estão avançando para um horizonte próximo. Inclusive, trata-se de uma preocupação do Banco Central relatada pelo presidente nesse mesmo evento que você citou, Lívia. Ettore, o Nelson Kobayashi tem uma pergunta para você também. Ettore, bom dia. Ettore, já dá para ter alguma ideia do impacto das tragédias no Rio Grande do Sul na nossa inflação, em especial em relação aos alimentos? Oi, Nelson, um prazer falar contigo. Ainda nos parece muito precoce estimar, né? Nós temos efeitos com vetores antagônicos, né? O maior e o mais emblemático é o efeito que a produção
que era gerada quase que exclusivamente no Rio Grande do Sul, pode gerar para o Brasil, que é o caso do arroz, né? 70% da plantação de arroz do Brasil era feita no Rio Grande do Sul e grande parte se perdeu. Mas medidas foram tomadas para tentar conter a ausência de produto das prateleiras, que geraria um avanço dos preços. Na contramão, nós temos uma população que sofreu muito com a enchentes, perdeu muitos bens e tudo mais, ou seja, diminuiu-se o poder de compra da região, né? Poucas são as famílias que estão pensando em projetos, por exemplo, de substituição de veículo, né? Hoje em dia, todos estão buscando muito mais a sobrevivência do que efetivamente um incremento econômico, o que significa que o poder de consumo das famílias está muito mais focado ao consumo autônomo, né? Que é aquele consumo de moradia, de reconstrução das casas nesse momento, de alimentação, ou seja, é só uma parcela do IPCA que está focado no consumo, deixando ali uma ausência de demanda para os demais. Então, é muito difícil estimar. Alguns dados apontam, por enquanto, de um impacto da ordem de 20 bips para cima na inflação, ou seja, nossa projeção de 3,9 esse ano passaria a 4,2 se confirmado essa estimativa, para 4,1, perdão, se confirmada essa estimativa. Entretanto, como se trata de algo precoce e um choque temporário, a gente nem consegue qualificar isso, ou pelo menos quantificar isso, para um prazo mais dilatado, visto que se sobe 20 bips esse ano, muito provavelmente quando tivermos a readequação da vida, a normalização da vida no estado do Rio Grande do Sul, nós deveremos assistir o arrefecimento dos preços na mesma magnitude, ou seja, trata-se de algo temporário que não deve nem ser combatido pela autoridade monetária nesse momento. Ettore, desde o anúncio da troca no comando da Petrobras, houve um derretimento, em certa medida, do valor das ações da empresa. Nós noticiamos aqui a perda de valor da Petrobras em pouco tempo na Bolsa, por temor de ingerência política, de má administração, pelo mercado ou uma parte dele entender que a Petrobras vai investir no que não deve investir. A coletiva, a entrevista, o pronunciamento da nova presidente ontem, segundo a expectativa do mercado, vai derreter ainda mais o preço das ações ou recuperar aquilo que foi perdido nos últimos dias, nas últimas semanas? Olha, o movimento dos próximos dias é difícil de precisar também, mas uma coisa eu consigo afirmar: dificilmente a companhia vai ter o reestabelecimento dos preços que tinha antes desse episódio de substituição do presidente, né? A pergunta que paira no mercado é: o que é que o Jean Paul Prats não estava entregando a ponto de necessitar da sua substituição? Por que é que ele foi efetivamente substituído? Algumas desculpas, alguns pontos foram colocados ali para motivar, para tentar justificar tal substituição, só que foram pontos avaliados como frágeis, né? Então, o mercado ainda se questiona por que é que ocorreu a substituição. Tem algo que os analistas não estão observando a respeito do papel que a companhia vai desempenhar? Eu, como macroeconomista, me questiono, inclusive como diversos outros economistas, nós nos questionamos a respeito de será que, além de não corrigir o preço da gasolina para cima, será que a Petrobras eventualmente virá a cortar o preço dos combustíveis, promovendo algo análogo ao que a gente observava à época do governo Dilma, lá em 2013, quando o preço do petróleo subia, a companhia ou não reajustava ou chegava inclusive a cortar o preço da gasolina? São esses questionamentos que pairam na mesa e que fazem com que eu garanta que o preço não volte para o patamar que a gente observava antes desse episódio de substituição. Nós conversamos com o Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, bom dia e obrigado pela entrevista. Prazer falar contigo, Rafael, aliás, com todos vocês. Forte abraço. Obrigado.